nos deu esse privilégio de estarmos aqui na sua presença e continuaremos a louvá-lo até o seu grande dia, o aparecimento triunfal do Senhor Jesus. Amados de Cristo, abramos as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Hoje iremos falar sobre a visão celestial que Paulo teve e o espinho na carne. Vamos trabalhar sobre essas temáticas e ver o que Deus tem preparado para a sua igreja no dia de hoje. Louvado seja Deus. Os irmãos podem deixar aberto para nós acompanharmos o texto bíblico, a matéria de hoje. A visão celestial. O versículo 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar. Os irmãos lembram no capítulo 11, quando Paulo estava ironizando alguns, dizendo que ele tinha que entrar na loucura para poder se gloriar um pouquinho. Então Paulo está dizendo aqui que não convém gloriar. Então ele está dizendo, em verdade que não convém gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O que é uma visão? O que é uma revelação? Muitas pessoas acham que revelação é quando tem um pretenso pastor pregando e ele fica falando: olha, você que está com dor de cabeça, você que está com... Isso não é revelação, Essas coisas não são revelação. Paulo está falando do mundo espiritual. Paulo está falando do porvir, das coisas eternas, das coisas que o homem, que a mulher, o crente verdadeiro espera com ansiedade, com expectativa. Então Paulo está dizendo: eu não vou me gloriar, eu não tenho condições de me gloriar, mas passarei as visões e as revelações. Visão é o quê? Você enxergar o mundo espiritual. O que pode entender por uma visão? De repente você pode ter um sonho e nesse sonho Deus pode te mostrar algo. Deus pode mandar um ser angelical falar com você, ou o próprio Cristo pode vir falar, ou Deus pode abrir os olhos do homem e mostrar o mundo espiritual. Mesmo o homem acordado pode ter visões do mundo espiritual. E Paulo está dizendo aqui no verso de número, deixa eu puxar para cá que eu não estou enxergando, o verso de número 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, então Paulo está dizendo que ele conhece um homem que na pessoa de Cristo há 14 anos, ser no corpo, não sei, ser fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então Paulo está falando em terceira pessoa, dizendo que ele conhece um homem que há 14 anos, quando fala 14 anos, é 14 anos de fé, Subentende que Paulo tinha 14 anos de fé nesta época, que há 14 anos, ser no corpo, não sei, ser fora do corpo, não sei. O que é no corpo? No corpo é o que eu acabei de dizer para você. Você está aqui, Deus abre os céus, Já aconteceu isso na Bíblia? Que Deus abriu o céu e mostrar? Alguém se pode me citar alguém? Me dá uma citação que eu posso falar. Os céus abertos. É Isaías? Estevão? Tem mais alguém? Isaías. João já foi em visão. Aqui está falando, João já foi arrebatado, foi lá no céu, Agora, visão natural, você contemplar o mundo espiritual. Isaías viu, no capítulo 6, que visão é que você vê. Pode ser também que você tenha um sonho, ou algo de Deus. A visão que Isaías teve lá no capítulo 6, ele viu o céu aberto e o Senhor assentado em seu
trono. Eis que vi o céu aberto e o Senhor assentado no seu trono, e seu cetro enchia toda a casa. Isaías viu. Elias foi arrebatado. Estevão viu o céu aberto, né? Estevão viu, estava sendo apedrejado. São tipos de visões, né? E Deus pode te mostrar algo que ainda vai acontecer, né? Deus pode até te revelar coisas que aconteceu lá no passado, né? Lá em séculos passados com a sua família. Deus pode revelar, se Ele quiser, para quebrar uma maldição. Então Paulo está dizendo: conheço um homem em Cristo, né, que há 14 anos sendo o corpo, não sei, ser fora do corpo. O que é fora do corpo? É ser tirado do espírito e levado até o céu. Foi o que aconteceu com João lá em Patmos. O corpo ficou e ele foi levado, né? O corpo ficou lá em Patmos e o espírito foi até o céu. Então, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus não sabe. Foi arrebatado ao quê? Ao terceiro céu. Fala, glória a Deus. Foi arrebatado ao terceiro céu. Vamos entender o que é isso? Terceiro céu, né? É muito extraordinário a palavra. Então Paulo fala em terceira pessoa. Ele está falando dele mesmo, né? Ele não está falando de outra pessoa, ele está falando dele, da própria pessoa dele, que ele foi arrebatado até ao terceiro céu, né? Existem 3 céus na cultura judaica. O primeiro céu, qual que é o primeiro céu? As escrituras indicam que o primeiro céu é o céu das nuvens, que circunda a terra, a atmosfera que circunda a terra. Então, a Bíblia fala que o primeiro céu é o que você contempla aqui no alto. Esse é o primeiro céu, né? Onde você tem contemplação visível. Como que você pode provar isso? Veja só o que diz lá em Daniel, no capítulo 7 e no versículo de número 13. Olha o que Daniel fala: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens um semelhante ao Filho do Homem. Eis que eu estava vendo nas minhas visões da noite um que vinha semelhante ao Filho do Homem. Então Daniel teve essa visão que Cristo vinha nas nuvens, e ali ele conversava com o ancião de dias, que é o próprio Deus. Então, o primeiro céu, que é esse que circunda toda a terra, onde tem as nuvens. Agora fala-se de segundo céu. Onde que é o segundo céu? Alguém pode me informar? É dos planetas, das estrelas, do sistema solar, lunar. Então, este é o segundo céu, o espaço sideral, né? É o segundo céu. E onde está escrito isso? Você pode ver lá no livro de Gênesis, no capítulo de número, no livro de Gênesis, não tem chegando nada. Gênesis, no capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Você vai lá ver que o segundo céu é o lugar dos astros, das estrelas, dos cometas, dos meteoritos, né? Das galáxias, né? Do Sol, da Lua. E onde é que fica o terceiro céu? Se Paulo falou aqui que ele foi arrebatado ao terceiro céu, preste atenção, minha querida, preste atenção, meu querido. O terceiro céu é a habitação de nosso Deus, é o lugar onde Ele está, aquilo que Isaías viu, aquilo que Estevão viu, louvado seja Deus, aquilo que João viu, aquilo que o apóstolo Paulo viu, é o paraíso, morada de Deus, morada dos anjos e morada de todos aqueles que estão em Cristo, louvado seja Deus. De todos aqueles que partiram em Cristo, está lá no terceiro céu. Amém? Então o terceiro céu é o paraíso. E como que é o paraíso? Você não me pergunta, que eu não sei te dizer. Não tem como descrever. Tem? Não tem. É indescritível. É inenarrável, né? Aquilo que mente humana jamais imaginou. O tal do Paulo que falou, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao
coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles a qual Ele ama. Aleluia, lá em Romanos 8,18, que diz que as provações deste mundo, deste presente século vicioso, calamitoso, falso, perverso, não é nem para comparar com a glória que será revelada em Cristo Jesus. É a morada de Deus, onde nós iremos, onde todos os santos vai estar. Louvado seja. Então Paulo fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu, lá no trono, lá na cidade celestial, a cidade de Deus. O versículo de número 3 diz assim: eu sei o tal homem ser no corpo, ser fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Paulo está falando dele mesmo, que ele foi no paraíso e ali ele ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. O que é inefável? O que significa esta palavra? Inefável. Que não há como descrever, é indescritível. É aquilo que a mente não consegue colocar no papel. É algo glorioso, é algo prazeroso, é um sistema de puro êxtase, constante alegria, gozo. É algo indizível, é algo que jamais mente humana é capaz de entender. Somente aqueles que já foram lá, louvado seja Deus. Quem não queria ir lá, né? Ser levado até esse santo lugar para ouvir palavras inefáveis. Você escuta muitos aí falando que foi lá e que o anjo falou isso, mas a gente fica com o pé na frente e com o pezinho atrás. Que o grande apóstolo Paulo, ele fala que ele foi lá, e lá ele ouviu palavras que idioma e dialeto nenhum é capaz de entender ou decifrar. Louvado seja Deus. Bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é o lugar que Deus tem preparado para os seus queridos, para os seus amados. Primeiro o céu das nuvens, onde o avião passa por cima. É isso? Eu andei de avião, eu vi. Você vê mesmo. Você vê aquela nuvem grandona. O avião por cima é aquela nuvem grandona, aquela nuvem espessa, grande. Então, o primeiro céu é esse aqui que você contempla. Louvado seja Deus. E à noite, quando você contempla aquelas estrelas lá no alto, que é aquela coisa mais linda, aquela coisa engalanada, quando você contempla a lua prateada, a lua de costa no céu, você contempla o sol ao amanhecer, aquela coisa mais linda, lá é o segundo céu. E além de lá, é o paraíso. Foi isso que Paulo escreveu a Timóteo. Eu não me lembro, mas em primeiro, mas vamos chegar lá e vamos aprender que Jesus Cristo é um Deus eterno, imortal, invisível, real, que habita na luz inacessível. Se Cristo habita na luz inacessível, quando Paulo coloca esta frase aqui, Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso e habita na luz inacessível, não tem como chegar lá, porque se tivesse o miserável homem ia querer lá. Essa é a verdade. Queria, os caras não estão fazendo aí a talvez espaçonave para ir lá para Paulo Mar, eu não sei da onde, Plutão, que é o problema que ele deu no sol, entendeu? Se o homem pudesse, não iria, mas a Bíblia fala que ele habita na luz inacessível. Parece que vejo Moisés olhando aquela sarça queimando, e Moisés, curioso, correu para ver a visão. E quando Moisés corre para ver a sarça, coloca seus pés no Monte Horebe, brada a voz do Senhor: Moisés, Moisés, arranque a sandália de teus pés, porque a terra que tu está pisando é terra santa, onde a presença de Deus está.
Aleluia. O fogo de Deus se faz presente. Glória a Deus por isso. Louvado é o nome de Cristo. Nós estaremos com o Senhor na luz inacessível. Louvado seja Deus. Então, a igreja entendeu: primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, como Paulo menciona aqui, é o paraíso. E fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Agora veja o que esse cabra disse no verso 5. Ele era meio polêmico, né? Homemzinho terrível. Veja só o versículo 5. De um assim me gloriaria eu. Paulo está falando de um cara desse que foi no céu e se gloriaria. Mas foi ele que foi lá. De um cara espiritual, é isso que ele está dizendo. De um cara espiritual, de receber as visões, eu vou me gloriar. De um assim me gloriaria eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo assim, que no seu lado humano, no seu conhecimento humano, ele não se gloria de jeito nenhum, na sua doutrina humana, na sua formação humana, mas na formação espiritual ele se gloria no Deus Todo-Poderoso. É assim, não se glorie de nada. Não se glorie porque você tem uma posição. Não se glorie porque você é estatista, que você é um primeiro-ministro, que você é um chanceler, que você é um empresário A, que você é um cantor X, que você tem um nome não sei o quê. Não se glorie dessas coisas. Se glorie de seu nome está escrito no livro da vida. Não foi assim que Jesus falou? Jesus mandou de 2 em 2 e os caras foram lá. E quando eles chegaram no lugar, ele falou: no nome de Jesus, o milagre acontecia, né? Os demônios saíam, os leprosos eram curados, as enfermidades eram jogadas fora no nome de Cristo, e eles voltavam todos felizes, porque no nome de Jesus proezas aconteciam, né? E eles chegaram contando todos felizes, porque essas coisas tinham acontecido. E Jesus falou: não se glorie nessas coisas, porque eu vi Satanás caindo do céu como um raio, mas vos glorie para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Se glorie, o seu nome está escrito no livro da vida. Porque placa de cemitério, ela some, né? Tem um lápis lá do cara, lá com o nome, fulano e tal, aqui lá com o tempo desaparece. Vem outra geração se apaga aqui lá. Aleluia, mas o seu nome no livro da vida jamais irá se apagar. A sua memória estará com o teu Deus para toda a eternidade. De um homem assim, de uma pessoa assim, eu me gloriarei, mas de mim mesmo eu não me glorio, a não ser das minhas fraquezas. Agora, lá na frente nós vamos falar o que é fraqueza. Como diz fraqueza, não está dizendo vida pecaminosa. Então os caras que confundem fraqueza com vida pecaminosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não confunda. Há que o poder de Deus se aperfeiçoe. Já tem uns três que falam assim: há que o poder de Deus se aperfeiçoe. Não se aperfeiçoe em pecado, não, né? Isso é conversa fiada. Fraqueza é diferente de pecado. Pecado de morte é pecado de morte. Fraqueza é aquilo que é inerente ao humano, coisas humanas. E nós vamos ver qual é as fraquezas. Você já viu que eu falei no capítulo 11, mas ele vai repetir as fraquezas dele aqui, do que ele se gloriava. Então é isso. Se glorie nas suas fraquezas, porque na sua fraqueza o Senhor te faz forte. Na sua fraqueza o Senhor te dá força para você vencer. Aleluia. E depois vou lá em Hebreus, lá no capítulo 11, esses homens que pregaram, você vê que eles eram como nós, igualzinho. Mas a Bíblia fala que eles tiraram forças. Deus deu força para eles e eles fizeram obras grandes e extraordinárias, e o mundo não era digno de receber esses homens. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Cristo. Me gloriarei nas minhas fraquezas. Verso 6: porque se quiser gloriar-me, não serei
Neste não serei louco, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Louvado seja Deus. Então Paulo se defende em tudo, porque ele tinha o seu caráter mudado, a sua personalidade direcionada a Cristo. Paulo era o homem que pregava o evangelho verdadeiro, genuíno, e o respirar de Paulo era somente a palavra de Deus, por amor dos escolhidos, por amor das almas perdidas. Onde Paulo ia, Deus fazia coisas grandes e extraordinárias. Mas não vai comparar o Paulo da Bíblia com os Paulo de agora, com esses pregadores, porque nenhum que está aqui na terra vai ser igual ao Paulo. Não tem como. É impossível, a não ser que Deus leve lá no céu, mostre algumas coisas, taque ele na terra para passar por tudo que Paulo passou. Né? Eu quero ver o cara passar. Ser batido na cara, ser bofeteado, passar fome, passar necessidade, humilhação, privação. Né? Aí eu quero ver. Né? Não tem nenhum homem na terra que se compare a Paulo. Nem adianta, porque não vai achar. Vai achar homens de Deus na terra? Achará, é lógico que acha. Mulher de Deus? Acha sim. Mas, como este aqui é difícil, porque por tudo que ele passou, é lógico, também foi privilegiado, foi levado para o céu. Né? Foi levado para o céu. Para levá-lo, levou no céu, recebeu as visões das revelações, aí voltou com o gás todo para toda a vida, para cumprir o ministério dele na terra. Agora o versículo 7 fala do espinho na carne. O que é um espinho na carne? Alguém tem algum espinho na carne? Às vezes alguém tem, né? De uma maneira ou de outra alguém tem algum espinho na carne. Agora esse espinho na carne aqui não vai ter nenhum teólogo, nenhum biblicista, nenhum PhD que vai falar, não adianta falar que não vai ser revelado, a não ser que na eternidade Deus mostra o que era o espinho na carne. Nós já vimos tanta bobagem de pessoas falando do espinho na carne de Paulo, tanta bobagem que dá vontade de destroncar o pescoço do frango. Né? Não dá? Os caras falam umas bobagens que não tem nada a ver. E é uns crentes aí que falam bobagem. E para falar bobagem, não é você fechar sua boca, meu filho. Tá? Fecha a boca e não fale bobagem. Se você não sabe, ore e peça para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te revelar. Porque tem uma mania dos crentes. Que tal o Espírito Santo me revelou? O Espírito Santo me revelou? Irmão, é um negócio complicado, né? Todo dia, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo fala com o cara, mas não fala com você, né? Já viu isso? O Espírito Santo fala com o fulano, mas não fala com você. Aí o Espírito Santo falou para mim, para você. Para com essas conversas, né? É momento de nós nos amadurecer na palavra, na doutrina. O espinho na carne, verso 7. E para que não me exaltasse, agora ele está falando, né? Para que a soberba não tomasse conta dele, tem uns soberbos aí, né? É isso que ele está querendo dizer. Para que eu não me exaltasse, pelas excelências das revelações, que ele recebeu muito, foi-lhe dado um espinho na carne. Foi-lhe dado um espinho na carne. Alguém já levou uma despertada de espinho na carne? Já? Dói? Dói? Eu tenho levado umas madeiradas na canela, né? Eu tenho sofrido, viu? Levado umas madeiradas na mão, mas dói. Dói. Na cara, dói. Mas isso aqui não é para comparar com o que Paulo passou, né? Isso aqui é fichinha, né? Então foi colocado um espinho na carne, sabe por quê? Para ele não se perder, senão ele ia se perder, porque ele ia se achar. Não tem como. O homem entra numa soberba tão grande, porque ele ia achar que era o bom dele, que ele era o fora da curva, né? E Deus falou: não, eu vou colocar uma balança, um sistema de freio nesse cara aí, para que ele saiba
que tudo que ele faz não é ele, sou eu. É isso que Deus, é isso que ele está querendo dizer. Paulo, ele reconhece que tudo que ele fazia, tudo que ele operava, não provinha dele, provinha daquele que o levou ao paraíso. Louvado seja Deus. Para que ele não exaltasse pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Em outras traduções diz um anjo de Satanás, um mensageiro de Satanás. Vamos entender, mensageiro de Satanás. Agora, pode ser o que esse mensageiro de Satanás? Pode ser um demônio mesmo? Um próprio demônio? Pode ser uma pessoa influenciada pelos demônios? Também. Eu acho que é mais fácil alguém influenciado pelo diabo ter afrontado Paulo, porque Paulo não poder com o demônio. Para poder com o demônio é só Cristo, né? Então, um mensageiro de Satanás, uma pessoa usada pelo diabo, feriu a Paulo, essa é a verdade, machucou o apóstolo Paulo. Deus permitiu que um mensageiro de Satanás, colocasse um espinho na carne de Paulo, e Paulo orou 3 vezes. Foi o que aconteceu com Jó. Deus permitiu que o diabo lhe tocasse, porque o acusador de nossos irmãos, que nos acusa dia e noite, como diz a palavra, foi lá acusar o servo de Cristo, o servo de Deus, aleluia, dizendo que ele servia a Deus em vão, debalde, louvado seja Deus, porque ele era um homem abastado, era um homem rico, era um homem próspero. O diabo tocou nos bens do ungido de Deus, acabou deixando na miséria, matou seus filhos queridos, tacou-lhe uma chaga maligna da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele judiou o servo de Deus, o espinho na carne do servo de Deus, mas o servo de Deus adorou o Senhor. Aleluia! Deus é bom. Então a Bíblia fala claramente que um mensageiro de Satanás foi colocado na vida de Paulo para esbofetear, a fim de não exaltar. O que é esbofetear? É bater no rosto? Bater no rosto? Bater? E como será que foi essa batida? Esse tapa? Será que foi esse tapa normal? Foi uma coisa que feriu, porque a Bíblia fala que ele orou. Olha só que interessante, que no verso 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor. Ele orou 3 vezes para que se desviasse de mim. Então 3 vezes Paulo orou, porque o negócio era sério, era dificultoso. Paulo orou, não estou aguentando esse negócio aqui, meu Senhor, está difícil. O Senhor permitiu. Tem coisas que acontecem na sua vida que Deus permite. Usar os mensageiros, usa os mensageiros de Satanás para te afrontar, para te perseguir, para tentar te destruir, para tentar acabar com a tua vida. Mas eles não acabam não, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus é poderosa na sua vida, para quebrar o jugo, para despedaçar o jugo em nome do Senhor, através da unção, da graça, do poder virtuoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então Paulo orou 3 vezes, e o bicho esbofeteou a fim para ele não se exaltar, acerca da qual 3 vezes ele orou ao Senhor para que ele se desviasse dele. E o Senhor disse a ele, e disse-lhe: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Agora, quando eu falo que a minha graça te basta, o que é graça? Graça é um favor, é um bem que Deus nos fez, que nós não merecíamos. Deus está falando para Paulo assim, Cristo está falando: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, dependa de mim. Você tem que depender de mim, não da sua eloquência, não do seu conhecimento, não de sua
suas habilidades, dos seus dotes, não. A minha graça te basta. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o meu poder, aleluia, se aperfeiçoa nas fraquezas. Se aperfeiçoa na fraqueza do homem, louvado seja Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? O poder de Cristo. Então, Paulo, ele orou para que desviasse aquele mal dele, mas o próprio Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora vamos entender o que é fraqueza. O que é fraqueza? Tem que entender o que é fraqueza bíblica. Quando o homem é fraco, Deus é forte na vida dele. Agora, quando o homem é superman na sua vida, aí ele vai se tornar um miserávelzinho assim. Agora, quando o homem só chora nos cantos e ninguém vê, porque os caras ficam chorando para todo mundo ver, né? Chora nos cantinhos, escondido para Deus ver. Em secreto, tudo que é em secreto o Pai vê, aleluia. Aí as suas fraquezas, Deus vê as suas fraquezas, aleluia. E nas suas fraquezas, Deus te dá força para você vencer, em nome de Jesus. Então, Paulo fala claramente que ele se gloria nas suas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10, olha o que é fraqueza aqui, meu filho, minha filha. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Você está sendo caluniado. Está sendo caluniado? Porque tem um monte de caluniador aí, não tem? O que tem de filho de saco? Quando fala dos caluniadores, dos crentes que ficam caluniando o outro, né? Todo mundo, não é do diabo. Paulo sentia prazer nas calúnias, porque eles tinham inveja de Paulo. A inveja corroía os ossos desses caras, porque o que Paulo fazia, eles não faziam. Não tinha como. Eles não tinham o que Paulo tinha. De repente eles se achavam mais preparados. Mas o que Paulo tinha veio do céu, pelas visões, pelas revelações, e que alguns tinham, pela letra, pelo conhecimento da letra, pela filosofia da letra. A letra não vale nada. Se o homem não tiver a graça e o Espírito de Deus na sua vida, a letra não vale nada. Aleluia. Então, falo nas injúrias. Eu sou caluniado, eu sinto prazer, porque quando me caluniam, eu vou lá e oro e conto para meu pai. Eu vi um menino contando anteontem, sei. Diz que quando ele era pequenininho, ele esquecia a cadeira dele, criança. E na escola teve um menino lá que foi lá e bateu nele. Aí ele falou para o menino assim: você não sabe quem é meu pai. Eu vou contar para meu pai. Mas o menino não sabia que ele estava falando do pai de Paulo, né? Do pai celestial. Aí o menino disse que foi para o canto, meio desconfiado, e passou 3 dias. O menino foi lá, pediu desculpa para ele. Ele disse que o menino ficou o maior amigão dele. E na hora do recreio o menino pagava lá o lanche tudo para ele, porque ficou com medo do pai do menino. Você tem um Deus poderoso na sua vida, cara. Você tem um Deus que cuida de você. Você é a menininha dos olhos de Deus. Não sou eu que estou falando, não é a Bíblia que fala, né? Se você diligentemente, prudentemente ouvir a voz do Senhor, será para mim um tesouro particular, um povo peculiar, especial e meu, irmão, propriedade de Deus. Você é propriedade do Senhor. Quem toca em você, toca na menina dos olhos do teu Deus. Aleluia. Do Santo de Israel que te escolheu e que te chamou. Aleluia. Quem te calunia, não te calunia, está caluniando o teu Deus, o teu Senhor. Aleluia. Sinto prazer. Isso aqui é fraqueza. Nas injúrias. Não é porque o cara tem um sentimento perverso. Isso não é fraqueza. Isso é ser vergonhice. Tá?
jeito perverso, você tem que repreender ele, no nome de Jesus Cristo. Não vem com essa conversinha fiada, não. É que minha fé, isso não é fraqueza, isso é pecado, isso é maldade. Você tem que repreender essa maldade. Fraqueza é isso, injúria. Nas necessidades, Paulo passava necessidade. Paulo passava necessidade. Você já passou necessidade? Já? Essa passou nada. Tem a cara de rica, né? Passou necessidade. E hoje você glorifica a Deus por das necessidades. Não é assim? Porque elas nos fortalecem. Paulo tinha prazer, porque ele falava assim: sem estar abastado e sem estar passando necessidade. Eu sei, muitas vezes eu estou abastado, mas muitas vezes eu não tenho nada. Mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Amém, irmão? Você é vencedor, meu filho. Você está passando por isso aí? Alguém está te injuriando, está te caluniando? Você está passando privação, necessidade? Você é um crente? Deus não te abandonou, não. Aleluia! Isso aí é teste de Deus na tua vida. É prova do Altíssimo sobre a tua vida. Porque amanhã Ele vai te colocar na abastança, louvado seja Deus. Ser fiel no pouco que Ele te colocará no muito. Aleluia! Nas necessidades, nas perseguições. Você está sendo perseguido, irmão? Tem uns invejosos, né? Que gostam de perseguir a gente, né? A gente tem o nome de Paulo, né? Não estou falando, né? Os caras gostam de perseguir sem nada, não tem necessidade. Não persegue ninguém, não, meu filho. Você que é crente, não fica achando coisa que não tem. Faz a sua parte, não persegue ninguém. Deixa Deus fazer a obra, né? Nas perseguições. Paulo tinha prazer, porque ele sabia que quando ele estava sendo perseguido, Cristo estava com ele. Isso é marca de Cristo, porque Cristo foi perseguido. Cristo foi capturado, foi humilhado, ultrajado, vilipendiado, não é verdade? Cristo passou por tudo isso. Os pais dos apóstolos Pedro, João, Tiago e os demais, né? Foram presos, açoitados, apanharam, levou 40 chibatadas menos uma, lá no Sinédrio, a mão de Gamaliel, ao conselho de Gamaliel. E quando eles voltaram para casa, eles voltaram dando risada. Porque eles não se sentiam dignos de padecer pelo nome de Jesus. Eles não se sentiam dignos, né? Interessante. Hoje os crentes com a frescura danada para vir na igreja, né? Para dar uma ofertinha no altar, né? Hoje o camarada, ele passa por uma necessidadezinha, já murmura contra o pastor, contra a igreja. A igreja não está com nada, não é a igreja. A igreja não está com nada, né? A igreja não, não sei o que, e já abandona a fé, já murmura contra o céu, contra a terra, né? Olha aqui, o maior apóstolo que Deus levantou na terra, o apóstolo Paulo, Moisés, Cristo, Moisés e Paulo, louvado seja. Eu acho que Paulo foi mais do que mesmo. Tem uns caras que colocam Moisés como segundo, né? Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião. Eu acho que Paulo trabalhou muito mais que Moisés. Cada um teve a sua função, o seu mérito, a obra que fez, né? Não estou inferiorizando ninguém, não estou exaltando ninguém. Eu acho que Paulo, ele padeceu demais, né? Moisés também padeceu, Moisés era fora da conta, assim não há dúvida, né? Então ele fala nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quem é que já sentiu angústia aqui? Mas angústia por Deus, né? Vontade de deitar na cama o dia clareando, não dá vontade de levantar. Não é verdade? Aquela dor intensa, angústia. Paulo fala tremores por dentro e por fora, né? Nas angústias. Cristo está com você quando você está nessa situação. Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, o que ele está dizendo? Então o quê? Então sou o quê? Forte. Porque é isso. Fraqueza é isso. É aquilo que você não
não consegue fazer, o teu Deus vai fazer por você. Isso é fraqueza. É quando você não tem condições de fazer e você vai falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. Sabe o que vai acontecer? Ele vai enviar um serafim, um querubim, sei lá quem ele vai enviar, você não vai ver, mas ele envia. E aí, subitamente acontece na sua vida. Você vai: como que ele aconteceu isso na vida? Foi sorte? Não é sorte, não, meu filho. É Deus na vida dele. É Deus na vida dela. É Deus. O homem não tem sorte, não tem Deus na sua vida. É Deus. Quando estou fraco, então sou forte. Vocês sabem o que está escrito isso aí? Digo fraco e sou forte? Paulo cita aqui o profeta. Alguém lembra quem é? Alguém pode ler Joel 3,10 também? Joel 3,10. Paulo cita Joel no capítulo 3, no verso 10. Louvado seja Deus. Pode procurar aí, quem achar primeiro pode ler. Aleluia. Joel 3,10. Quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja Deus. Deus é bom a todo tempo. Quer ver que eu vou achar primeiro que vocês? Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Cristo. Eu já achei primeiro que vocês. Vou ler, tá bom? Deixa eu ler. Forjai espadas das vossas enxadas, lançai das vossas foices. Não, vamos voltar. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte. Você é forte no Todo-Poderoso. Não é verdade? Você é forte. E a Bíblia dá muitos exemplos dos homens fracos que Deus os fez fortes. Alguém pode me citar um aí para comentar? Um homem fraco que Deus fez forte? Isaías? Mas quem? Gideão? Gideão. Quem? Ana. Tem mais alguém? Vamos lá no livro de Hebreus, no capítulo número 11, para nós parafrasear tudo isso que nós falamos aqui e finalizar. Louvado seja Deus. Os homens da fé. Aqui no capítulo 11, não sei se vocês já leram, mas aqui dá a narrativa dos heróis da fé. Dos heróis da fé. Porque eu vejo muitos pregadores falando bobagem e a Bíblia chama o cara de herói da fé. Então tem que tomar cuidado quando você vai citar o ungido de Deus, não porque ele teve uma falha e Deus vai decepar ele. Tem que entender o porquê, o contexto, né? Tem que entender, senão fica complicado. No capítulo 11, no versículo número 38, diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno de ter um Paulo, né? Um apóstolo Paulo. O mundo não era digno de ter um homem como esse. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes, como que viviam os servos de Deus? Errantes pelos desertos. Não tinha vontade própria. Estava andando ao léu, sem direção. Errantes pelo deserto e montes, pelas covas, como fala lá, escondidos. Gideão não estava lá malhando o trigo lá na cova, lá, né? Pisando a uva, malhando o trigo lá no lagar, para fazer o suco da uva lá, né? Então, Gideão estava escondido nas covas, nos montes, pelas covas, cavernas da terra. Elias não se escondeu na caverna, Davi não se escondeu na caverna, nas cavernas. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, alcançaram
não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, nós temos exemplos que Deus está com o seu povo. Não é porque essa igreja tem pouca gente que Deus não está com ela. Então é próprio que Deus está aqui. Não é isso? Aqui, ó. Pronto. Não é o aglomerado, mas sim onde tem os adoradores de verdade. Aqueles que têm o comprometimento com a verdade, o compromisso com a verdade. Aqueles que amam a Deus acima de qualquer coisa, que buscam o Senhor acima de qualquer coisa, não é? Abraão, pois não, Senhor, cata Isaac, teu único filho. O único não, tinha Ismael, cata Isaac. Vai a uma terra que eu vou te mostrar, e lá o oferece a mim em holocausto. Vai lá, sacrifique a Isaac. Você está sacrificando pela obra, pelo teu Deus. Aleluia. Abraão, a Bíblia não fala, mas com certeza estremeceu. Claro que estremeceu, mas não questionou, obedeceu, catou os moços e jumentos e partiu em caminho de 3 dias. Andaram 3 dias e 3 noites, até chegar no determinado lugar. Quando chegou no determinado lugar, ele falou para os rapazes: ficai-vos aqui, porque tem coisa que não é com outra, é você e Deus, ele não coloca outro no meio não. Fique aqui, porque eu e o moço, nós subiremos. Sobe ao Moriá, meu filho. Subiremos, adoraremos e retornaremos. Né? Retornaremos. Aleluia. Ele cria que Deus ia recobrar a Isaac, ia ressuscitar Isaac, ia trazer de volta do mundo dos mortos. E ele creu, e ele foi, e subiu o Monte Moriá, onde ele ia cravar a faca, sei lá se era no pescoço, se era no coração, mas que ia cravar, ia matar o seu filho da promessa. Quem tem promessa de Deus não morre não, aleluia. Não morre, Deus cumpre a sua promessa. E a promessa é essa, que nós recebemos a Cristo como Salvador e que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, e quando Ele retornar, nós iremos com Ele para todo sempre. Só uma curiosidade: o Monte Moriá. Alguém pode me falar o nome do Monte Moriá aqui? Nós estamos aqui para aprender. Monte Moriá. Se fala a primeira vez Monte Moriá é aqui. Abraão sobe com Isaac no Moriá. Onde fica o Monte Moriá? Alguém sabe? Fala comigo. Na cidade de Jerusalém. Em Jerusalém. Moriá fica em Jerusalém. Na cidade de Davi. Não é isso? O Monte Moriá é onde Davi, quando pecou contra o Senhor, mandou numerar o povo, fazer um censo para contar quantos soldados de guerra que ele tinha, porque aquilo foi soberba. Deus não gosta de soberbo. A Bíblia fala que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Por causa da soberba de Davi, que foi alertado por Joabe: não, meu Senhor, não conte o teu povo. O povo que tu dirige é o povo de Deus, é inumerável o Senhor teu Deus. Mas a palavra do rei prevaleceu. E quando passou-se o censo por mais de 6 meses, de Dan a Berseba, do norte ao sul, do reino norte ao reino sul, que naquela época Israel não era unificado, era um reino só. A Bíblia fala que Davi governava sobre todo Israel, e passou o censo. Depois que o camarada deu na mão dele quantos soldados de guerra tinha em Israel, em todas as tribos, e Davi soube, a Bíblia fala que o coração de Davi doeu, e viu a gravidade do pecado que ele tinha cometido. E depois
que doeu o coração, o anjo veio para destruir, e a praga, e a pestilência, e a peste matou mais de 70.000 pessoas. E Davi sobe o monte Moriá, e lá no topo do monte tinha uma casa de Araúna, e Davi chegou com os seus moços, e ali diante de Araúna pediu aquela eira, aquele local, para lhe levantar um altar ao Senhor, para que a peste e a praga saísse, por mando do profeta Natã. E a Bíblia fala que quando Davi chegou e Araúna queria dar os bois, a lenha, Davi falou: de maneira nenhuma, eu vou comprar, porque o meu Deus requer que eu dê um sacrifício para Ele. Tem gente que não quer sacrificar por nada. Então Davi comprou a eira, comprou o monte Moriá, e ali a Bíblia fala que levantou-se o altar, e quando o altar do Senhor foi levantado e ali oferecido a vítima no altar dos sacerdotes do Senhor, a Bíblia fala que a praga cessou na hora. Aleluia. E mais lá na frente, seu filho Salomão, no monte Moriá, construiu o templo. Onde é o templo de Salomão? Naquelas muralhas lá, tu vê, onde para a primeira parte, Oriente e Ocidente, no seio do monte Moriá. Você vê que ali é as montanhas do vento leste, do vento oriental. Louvado seja Deus. Ali é o monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac, onde Davi comprou a eira de Araúna e onde Salomão edificou o templo do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então, seja um desses aqui, que o mundo não seja digno de ter você nesse mundo. Faça a diferença e deixa o Espírito Santo te usar como vaso de Deus que você é, porque você é um vaso precioso de Deus nessa terra. A visão celestial e o espinho na carne, as fraquezas de Paulo, como são as minhas e são as tuas, entrega as tuas glórias para Deus e as fraquezas também. Pode ser Deus que entrega, porque tudo é dele, somos apenas transitórios, passageiros nessa terra. Em breve nós voltaremos para a casa do Pai. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. 10 versículos a gente às vezes